Eita, glória a Deus. Aqui vocês vão me ouvir gritar agora. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos, mais uma vez. Devido muito barulho da chuva, nós vamos dar continuidade da escola dominical aqui, tá? Direto da sala, estou com todos os irmãos aqui. Natan está aqui, no fundo musical, tem o Diácono Luiz, a diaconisa irmã Maria Tessário, tem aqui a Elisa, e tem aqui a nossa aluna mais nova, que é a Kiara, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, nossa lição de hoje, como eu falei, é a lição de número 6, Alimentos, Ídolos e Liberdade Cristã, tá? Está em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10 e capítulo 10. O texto áureo da nossa lição é: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. 1 Coríntios 10, 23. A verdade prática da nossa lição é: a liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho e do amor ao próximo. Então, nossa lição, ela tem aqui a parte da introdução que é bem interessante, que diz assim: a questão do capítulo 8 é diretamente relacionada ao assuntos tratados no capítulo 10. Alimentos oferecidos a ídolos. Ao abordar assunto pela primeira vez, o capítulo 8, Paulo orienta a igreja sobre o uso de alimentos sacrificados a ídolos e também escreve sobre os limites da liberdade cristã. O capítulo 10, o apóstolo Paulo expressa a profunda frustração com as práticas pagãs de alguns indivíduos que se diziam cristãos. Ou seja, meus irmãos, a Bíblia fala que a igreja de Corinto, ela foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo fundou aquela igreja durante sua segunda viagem missionária. E a palavra de Deus fala que aquela igreja cresceu, aquela igreja prosperou, mas Paulo, deixando ali um líder, um presbítero para cuidar daquela igreja, Paulo viu que no decorrer da sua trajetória missionária, aquela igreja, meus irmãos, ela começou a entrar, né, em alguns assuntos, em alguns aspectos, posso assim dizer, errados, espiritualmente falando, porque eles começaram a sacrificar, né, as suas vidas a ídolos, eles começaram a deixar Deus de lado. Aquela igreja de Corinto, ela era uma igreja rica espiritualmente falando, era uma igreja próspera espiritualmente falando, mas no decorrer do tempo, no decorrer da história da igreja, a igreja deixou de lado, tá? De adorar Deus, e algumas coisas, né, começou a invadir aquela igreja que não agradava a Deus. E uma das coisas que estava dentro daquela igreja de Corinto era o sacrifício e também o alimento a ídolos, meus irmãos. Que coisa triste, né? Numa igreja entrar nesta situação. E o primeiro ponto da lição diz: coisas sacrificadas a ídolos. O primeiro ponto diz assim, ó, dividido em 3 partes: conhecimento e amor. 2, ídolos e Deus. E 3, fracos e fortes. Eu vou ler só os versículos aqui chave, que diz assim: conhecimento e amor. 1 Coríntios 8, do 1 a 3. Diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Glórias a Deus. Amém. Ou seja, Paulo, ele vê, tá, que o cristão sabe o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer. E Paulo sabia que os irmãos da igreja de Corinto, eles sabiam o que era certo e o que era errado fazer diante das comidas sacrificadas a ídolos, tá? O verdadeiro conhecimento de Cristo leva o cristão a considerar de que maneira seu comportamento pessoal afeta os outros cristãos. Quanto à sua fé, o amor a Cristo e a preocupação com os outros devem prevalecer acima dos direitos pessoais, meus irmãos. Ou seja, Paulo fala que os irmãos da igreja de Corinto sabiam o que era certo e sabiam o que era errado. Glórias a Deus. O ponto 2 diz: ídolos e Deus. No tocante à comida sacrificada
a ídolos, sabemos que o ídolo, os ídolos, de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então nós sabemos, meus irmãos, que os ídolos, né, eles não têm poder para realizar nada. Eles não têm autoridade para realizar nada. Era isso que Paulo estava falando. Eles não têm o saber, o conhecimento, tá? Nós sabemos que existe um só Deus, Criador dos céus e da terra. E é esse Deus que nós adoramos. Mas ali na igreja de Corinto, os irmãos daquela igreja estavam adorando outros deuses, meus irmãos. Eles estavam buscando, né, a sacrificarem a outros deuses. E aqui está um perigo muito grande. Porque a Bíblia Sagrada fala em Provérbios que Deus abomina 6 coisas, e a 7ª, tá? Deus fica furioso. E uma das 7 coisas que Deus abomina é a idolatria. Porque Deus não quer dividir a sua glória com ninguém, meus irmãos. Deus não quer dividir a sua adoração com ninguém, tá? Nós respeitamos as pessoas que, por às vezes não conheciam a Deus, nasceram num lar católico, adoram outros deuses, né? Nós respeitamos, mas nós sabemos que a Bíblia, ela condena a adoração a outros deuses, a outros ídolos, né? A verdadeira adoração está, aleluia, em Deus, está pautada em Deus, está alicerçada em Deus. E quando nós nos voltamos para adorar a Deus, coisas grandes acontecem da parte de Deus para a nossa vida. Amém. E Paulo, ele viu que os irmãos da igreja de Corinto estavam indo adorar outros deuses, deuses estranhos que habitavam ali naquela região onde habitavam os irmãos da igreja de Corinto. E isso é muito preocupante, tá? Então, meus irmãos, Paulo compara os ídolos a nada, porque não existem outros deuses, senão só Deus, como eu falei para os irmãos. Existem muitos ídolos e imagens que tentam ocupar o lugar de Deus, do Deus verdadeiro. Mas são meras tentativas de representar algo divino. Por mais que sejam adorados ou chamados de deuses, esses ídolos, eles não são nada. Só há um único Deus, que é o Deus criador dos céus e da terra. Glórias a Deus. Os cristãos de Corinto, diz aqui Paulo, né, com mais conhecimento usavam esse princípio e arrazoavam. Se os ídolos são nada, então comer alimentos oferecidos a ídolos também são representados como nada. Isto atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimento e recém-chegados à igreja. Ou seja, os irmãos da igreja de Corinto sabiam que faz uma procissão, faz uma festa, faz uma caminhada, uma passeata, e as pessoas fazem ali aquele alimento todo ali, oferece, né, aquele ídolo, e as pessoas vão lá e se alimentam. Na verdade, isso é errado, né? É pecado, né, diante de Deus. Por quê? Porque você está comendo algo sacrificado a um ídolo, a um Deus falso, a um Deus que não existe. E isso não agrada a Deus, tá, meus irmãos? E nós estamos vivendo em um mundo que, infelizmente, existe centenas e milhares, por que não dizer, e milhares, né, de deuses, né? Tem lugares que as pessoas adoram até a cobra, adoram o boi, a vaca, a cenoura. Sim, na Índia eles adoram todo tipo de animais, né? O escorpião, a cobra, outras coisas mais, né? Então, para a gente ver ao ponto que chegou as pessoas, né, na área da idolatria. Mas que Deus continue nos guardando para que nós possamos adorar o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Fracos e fortes. Entretanto, não há, é o ponto 3, não há conhecimento entre todos, porque alguns, por efeito da familiaridade de até agora com ídolos, ainda comem dessas coisas, como a ele sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. 1 Coríntios 8, 7. Ou seja, irmãos, olha que coisa interessante. Tinha irmãos, havia grupos de irmãos diferentes dentro da igreja de Corinto, né?
os mais fortes que se orgulhavam de ter conhecimento, afirmavam ter direito de comer qualquer coisa. Glória a Deus. Quer os cristãos participassem de refeições cultuais a pagãos em templos ou servissem carne do templo em casas, essas ações não exerciam impacto algum sobre a sua fé cristã. Embora se achassem livres no direito de comer esses alimentos que para eles não faziam mal algum, o exercício desta lição, desta liberdade, melhor, feria os menos instruídos. Olha só o que ele disse Norman Greister. Se Deus fez criaturas livres, e se é bom ser livre, então a origem do mal está no uso indevido da liberdade, meus irmãos. Amém. Então, a gente vê que realmente havia irmãos ali na igreja de Corinto que eles estavam abusando da sua fé, da sua confiança em Deus. Eles queriam se alimentar de tudo que é tipo de alimento, mostrando para os outros que eles eram fortes, que eles eram pessoas que não caíam por qualquer coisa. Mas a Bíblia fala, né? Se o teu irmão é fraco na fé, se o teu irmão não tem a mesma estrutura que você tem, então não tem por que você querer mostrar a sua força espiritual para o lado ruim, para o lado mal, para prejudicar a vida espiritual do teu irmão. E era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, irmãos. Tá? Os irmãos, os servos de Deus que se sentiam mais fortes espiritualmente, né, acabavam querendo entrar por caminhos que estavam escandalizando a obra de Deus naquele lugar. O segundo ponto aqui, ele diz, liberdade tem limites, tá? Diz assim, primeiro, o amor ao próximo. Vede, porém, que esta vossa liberdade não vem, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então, meus irmãos, temos que ter cuidado, né? Com a nossa liberdade cristã. Ou seja, o que é liberdade ter limite? Se eu acho que eu faço alguma coisa e não é pecado, não é errado, eu não vou mandar o irmão Luiz Tessaro fazer, que talvez a fé dele não é a mesma minha. Se eu boto, né, uma camisa manga curta e me sinto bem, e já o irmão Luiz bota uma camisa manga comprida e não se sente bem, né, e eu acho que ele deve andar que nem eu, que estou com a camisa manga curta, e isso escandalizar ele, eu estou errando. Porque isso vai escandalizar ele, porque ele se sente mais fraco na fé. É mais ou menos isso que Paulo estava falando. Se tu faz alguma coisa que tu vê que vai escandalizar o teu irmão, não faça, né? Faça tudo para não escandalizar o teu irmão, tá? Porque talvez a fé dele, disse Paulo, não é igual à tua fé, né? Talvez a estrutura espiritual desse irmão não é igual à tua estrutura. E era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Os irmãos que se sentiam mais fortes na fé, eles acabavam fazendo coisas que não deviam, que entristeciam os irmãos mais fracos na fé, porque eles se sentiam, né, inexperientes, se sentiam imaturos espirituais para certo ponto, certa situação que eles estavam enfrentando. Então isso é uma realidade, meus irmãos, tá? Temos que ter cuidado e temos que ter o amor ao próximo. Paulo volta a sua preocupação pastoral tanto para os cristãos maduros quanto para os imaturos. Seja verdadeiro objetivo e ajudar a todos. Ajudar a todos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo. Se necessário, abrindo mão de direitos para que a igreja caminhasse em paz e em comunhão. Glórias a Deus. Viu? A resposta pastoral de Paulo aos fracos da fé: vão em frente, comer carne não prejudicara seu relacionamento com Deus. E aos fortes afirmam, em vez de pensar só que seus próprios direitos, certifica-se de que não escandalizar o cristão mais fracos, isto é certo diante de Deus. Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 20. Então, meus irmãos, Paulo, ele dá uma resposta pastoral para aqueles irmãos da igreja de Corinto, dizendo que, né, comer carne não é pecado, né? Comer um bom churrasco não é pecado, né?
fazer uma comida boa, gostosa, não é pecado, né? Você se alimentar daquilo que você gosta não é pecado, mas temos que ter cuidado para aquilo que pode escandalizar nosso irmão, a gente não realizar, a gente não fazer, porque às vezes a estrutura do nosso irmão na fé não é igual, tá, à nossa estrutura espiritual, tá? Já para responder essa pergunta aqui, já recebemos aqui, o ponto 2 diz assim: não ao individualismo, tá? E por isso, disse Paulo, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comereis carne, para que não venha escandalizá-lo. Ou seja, se eu vou comer um churrasco assado aqui na frente do irmão Luiz, e para ele é escândalo comer um churrasco assado, bem assadinho na hora, seja um churrasco de carne de boi, de gado ou de porco, não sei, né? Mas para ele é escândalo eu fazer aquele churrasco, é melhor que eu não faça, disse Paulo, porque se eu vou escandalizar nosso irmão, então não vamos fazer o que vai escandalizar ele, tá? Ou seja, Paulo manda nós fazermos tudo que for possível para não escandalizar nosso irmão na fé, tá? Se eu vou comer, né, por exemplo, uma caça, né, e já tem uma pessoa que não gosta de caça, né? Não, pelo amor de Deus, não quero nem ver, é pecado. Se eu vejo que aquilo dali é pecado para o irmão, ele tem uma estrutura espiritual que para ele é errado aquilo, eu não vou comer aquela caça ali, né? Então Paulo manda fazer isso, né? Mas não, na igreja de Corinto estava diferente. Eles viram que alguns irmãos se sentiam frágeis na fé de alguma forma, e eles pegavam aqueles irmãos que se sentiam mais fortes na fé, Natan, e eles pegavam e faziam o quê? Eles comiam na frente deles, né? Às vezes até comidas sacrificadas a ídolos, e só para chamar a atenção deles, ó, eu tenho fé, sou forte, vou mostrar que não faz mal isso. Aí virou um escândalo no meio da igreja de Corinto, ao ponto dos irmãos dizer, né, que uns se achavam mais fortes espirituais e outros mais fracos na fé. Temos cuidado para não fazer nada, meus irmãos, né, para ser mais objetivo nessa explicação. Temos cuidado para nós não fazer nada para escandalizar o nosso irmão na fé, que nem todos nós temos a estrutura da mesma maneira. A minha estrutura é uma, a da irmã Maria é outra, a do Luiz é outra, a da irmã Elisa é outra estrutura, a do Natan é outra estrutura. Às vezes nem tudo que para mim é bom, é certo eu fazer, às vezes para os irmãos não é certo. Às vezes para os irmãos vai se tornar um escândalo, vai se tornar algo espantoso, algo que vocês não imaginavam que poderia fazer. Então, é tropeço, é isso aí, irmã Elisa, tropeço. Então é uma realidade, irmãos, tá? E às vezes não tem pessoas, né, tem crentes, tem líderes, tem obreiros, que às vezes faz certas coisas na frente dos irmãozinhos. Às vezes o irmãozinho é novo na fé, e aí aquela pessoa já pega, faz qualquer coisa na frente dele aí, né, age de maneira absurda na frente daquele irmãozinho na fé, e a pessoa já fica escandalizada com aquilo. Então, tudo que é para escandalizar o teu irmão, não faça, evita para, né, não enfraquecer a fé do teu irmão, tá, meus irmãos? Deus abençoe nossa irmã Lúcia Gouveia, lá no estado do Maranhão, missionária Lúcia. Deus abençoe a tua vida aí, em nome de Jesus, teu ministério. Deus abençoe nosso irmão Paulo Visoto, que está lá dentro do hospital assistindo também. Deus já deu vitória para ele em nome de Jesus. Deus abençoe também ao nosso irmão Paulinho, também filho do nosso irmão Paulo Visoto, Luciano Balego. Deus abençoe todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus. O Paulo Visoto também, né? Glória a Deus, está assistindo. Meus irmãos, o pastor Paulo está hospitalizado, né? Hospitalizado, mas está ganhando algo para Jesus, né? Glória a Deus, né? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, olha só, o ponto 3, em pé não caia. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. Aquele posto que pensa que está de pé, veja, disse Paulo, veja para que não caia, meus irmãos. Olha que coisa tremenda, tá? Para prevenir os coríntios de praticarem a idolatria, se manterem separados num ambiente repleto de festas e rituais, idolatria, Paulo apresenta exemplos da história de Israel. Ele narra os grandes efeitos e privilégios concedidos pelo Senhor ao seu povo, bem como o trágico fim que tiveram com os corpos espalhados pelo deserto, quando o Senhor não se agradou da maioria deles. Então, meus irmãos, aquele que está de perto, tome cuidado para que não caia, meus irmãos.
Às vezes a pessoa quer se achar muito forte espiritualmente, se acha o bambambam de Jesus, acha que pode fazer qualquer coisa, pode agir de qualquer maneira. Essa pessoa pode, né, de uma hora para outra cair, né, na fé, desanimar. E era o que infelizmente estava acontecendo na igreja de Corinto, tá? Aquela igreja, irmãos, ela cresceu tanto, ela foi fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo. A igreja de Corinto, ela cresceu tanto, tá? Que para você imaginar, meus irmãos, na igreja de Corinto, tá? Eu estou com irmãos aqui presenciais aqui na escola dominical. Aquela igreja cresceu tanto que ela era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais, sabia? E ela tinha os bons pregadores, tinha bons líderes, tinha obreiros bons, tinha homens de classe média, pobre e rica e milionária. Era uma igreja que cresceu tremendamente, tá? Ela prosperou em todos os aspectos, tá? Pensa em pregadores bons que tinha, era a igreja de Corinto tinha. Cantores usados por Deus tinha também, mas estava havendo uma concorrência, uma briga dentro daquela igreja. Quando alguém cantava um louvor, outro se levantava e ó, eu vou mostrar que eu canto melhor do que tu. Quando alguém pregava uma palavra na igreja de Corinto, o outro pegava, assumia o púlpito e dizia, eu vou mostrar que eu prego melhor do que tu, tá? E aí era uma concorrência, né? Um querendo se aparecer mais do que o outro, um querendo mostrar que sabia mais do que o outro, um querendo mostrar espiritualidade. Amém. Mais do que o outro, irmãos. E infelizmente nós estamos vivendo dias na nossa igreja, nos nossos dias, posso assim dizer, tá? Da igreja dos nossos dias, que ainda está acontecendo isso. Concorrência espiritual, concorrência ministerial. Meus irmãos, nós não estamos vivendo aqui nesse mundo para concorrência, não. Amém. Deus usa cada um da gente nos nossos dons espirituais, na nossa capacidade espiritual, né? Aquilo que Deus colocou na nossa vida, mas não podemos menosprezar, tá? Os nossos irmãos novos na fé, aqueles que estão começando a caminhada, que quem sabe só sabe dizer Jesus salva, Jesus batiza, Jesus leva para o céu. Mas esses irmãos também, eles têm também direito ao céu, têm direito também de servir a Deus e fazer a vontade do Senhor aqui nesta terra, glórias a Deus. Mas, infelizmente, tem acontecido isso. Então, olha só, Paulo diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Viu que coisa triste? Por quê? Porque Paulo sabia que no meio da igreja de Corinto tinha muitas pessoas que se achavam, né? O bambambam de Jesus, se achava o rei da cocada, como diz, né? Se achava o santarrão, se achava aquele que era o super crente. Irmãos, não tem super homem, super crente, não tem mulher maravilha, não. Tá? Todos nós somos seres humanos, estamos sujeitos a erros, a falhas nesse mundo. Beleza? Isso não é motivo para você continuar no erro, na falha. Mas não podemos nos achar superiores mais do que os outros, achando que é melhor do que os outros. Não, tá? Mesmo que Deus nos use mais do que as outras pessoas, temos que ser humildes para dizer, eu só estou de pé porque a misericórdia de Deus está sobre a minha vida. Eu só estou de pé, eu só sou usado porque Deus está comigo, glória a Deus. Então, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, né? E eu imagino, meu Senhor, viu, irmão Luiz, que houve muitos escândalos, tá? Porque a Bíblia fala que houve muitas quedas de muitos obreiros e pessoas que se achavam espirituais demais na igreja de Corinto. Tudo que é demais é pecado, meus irmãos. Tudo que é demais é pecado. Quando a pessoa quer ser santo demais, cuidado, alguma coisa está errada aí. Tá? Quando a pessoa também quer ser liberdade, quer dar liberdade demais, né? Libertinagem, né? Demais também está errado. Você tem que andar em meio termo, tá? Temperado. Não pode ser de mais nem de menos. Tem que andar, tá, no nível, no padrão de Deus, para que Deus possa te usar e tu seja uma bênção das mãos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos pular rápido que já estão quase terminando o horário. E então, aquele que está de pé, tome cuidado para que não caia, tá? O terceiro ponto, para nós terminar aqui, direitos versus testemunho, tá? Os seguidores de Jesus têm como objetivo ser imitadores de Cristo em tudo o que fazem. O testemunho deles acerca do seu relacionamento com Cristo
tem precedência sobre seus direitos e os leva a rejeitar ações que comprometem esse testemunho. Vamos ver aqui sobre direitos e testemunho. Primeiro, celebrações. Não podeis, disse Paulo, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ó, Paulo foi pesado, irmãos. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 21. É uma realidade, irmãos. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles queriam adorar a Deus e queriam adorar a carne e o mundo e Satanás. Que coisa triste, né? E tem pessoas nos nossos dias, cristãos em nossos dias, que querem ser assim. Sabe aquela história antiga, crente Raimundo? Pé na igreja, pé no mundo. É como quem diz assim, eu quero aproveitar a bênção de Deus aqui, mas eu quero viver também segundo a vontade do mundo. Então Paulo chega e já bate pesado, irmãos, para a igreja de Corinto. Paulo diz assim, ó, não podeis beber do cálice do Senhor, ou seja, eles participavam da Santa Ceia e participavam do cálice do demônio, ou seja, viviam na vontade do diabo, para ser mais claro. É triste, né, irmãos? E eles estavam vivendo assim. Então não podemos adorar dois senhores, irmãos. Ou adoramos a Deus, ou adoramos ao nosso inimigo. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade do nosso inimigo. Ou andamos na direção do Espírito Santo, ou andamos na vontade na direção desse mundo. Do espírito que governa esse mundo, que é o espírito das trevas, do diabo. Então temos que ter uma posição, o cristão tem que ter uma posição diante de Deus, tá? E esta posição que o cristão deve ter é em servir a Deus, é agradar a Deus, meus irmãos. Glórias a Deus. E é uma realidade isso aí, né? E a gente tem visto isso nos nossos dias, infelizmente, irmãos. Muitas igrejas, muitas pessoas, obreiros, até pastores, líderes, tá? Que eles às vezes querem ficar em dois pensamentos, é aquilo que Elias falou para o povo de Israel. Até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Se Deus é Deus, adora a Deus. Se Baal é Deus, adora Baal. Ou seja, Elias ficou indignado, irmãos. O povo, desde aquela época, do princípio, o povo já andava em dois pensamentos. Queriam adorar a Deus e queriam adorar os ídolos. Queriam agradar a Deus e queriam agradar a Baal. Queriam fazer a vontade de Deus e queriam fazer a vontade do mundo. Meus irmãos, não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? A igreja ela só é diferente ainda na terra porque ela anda na contramão do mundo. Se a igreja ela andar na vontade do mundo, ela vai deixar de ser igreja e vai perder, aleluias, a sua ferramenta, a sua utilidade, tá? Que é e a sua autoridade espiritual, que é a vida santa e fazer a vontade de Deus. Amém. Tá? Então, eles estavam celebrando, né? 2. Lícito, mas não edifica. Olha o que Paulo disse. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 1 Coríntios 10, 24. Tá? Paulo declara que algo é lícito e não o torna moralmente correto. De acordo com Paulo, os cristãos não são norteados por uma pergunta, né? Mais importante, é proveitoso? Se algo é ilegal ou não é permitido, não deve ser feito. Se é legal ou permitido, existe a possibilidade de que ainda assim não deve ser feito. A balança da qual se deve pesar é a questão, a edificação da comunidade. A ação contribui para o fortalecimento e a edificação da igreja de Cristo, ou serve de empecilho. Em vez de concordar com o conjunto de leis cristãs a ser aplicado de forma indiscriminada, ele coloca Paulo diante dos seus leitores 3 perguntas que os obrigam a pensar. Em seu lugar, o que faria Jesus? Esta ação prejudica seu testemunho e este ato ofende a fé de outro. Então, 3 perguntas que Paulo faz, tá? Primeiro, no seu lugar, o que faria Jesus? Diante de uma situação que você está fazendo, está realizando, está vivendo. Será que Jesus fazia, vivia, praticava? Tá? O que você está praticando, o que você está fazendo? É uma pergunta de Paulo. Tá? Segunda pergunta que ele faz.
Tá? Será se essa ação, isso que você está fazendo, prejudica o testemunho de alguém? Tem que ter cuidado, irmãos. Terceiro, este ato ofende a fé de alguém, de outra pessoa. Se a gente fazer alguma coisa que pode ofender, né, o nosso irmão em Cristo, que é fraco na fé, temos que ter cuidado, tá? Mas às vezes as pessoas não cuidam desses detalhes aí, né? Acabam se prejudicando. Então, Paulo diz assim, ó, que ninguém busque o seu próprio prazer, a sua própria vontade, para agradar a si mesmo. Mas que nós possamos agradar a Cristo e não escandalizar, né, a obra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. 3. Fé e vida prática. Ó, o último ponto lá. Portanto, disse Paulo, que comais, que bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. 1 Coríntios 10, 31. Viu que coisa linda, irmãos? Então, olha o que disse Paulo. Quando o padrão do comportamento cristão é só o fato de algo ser permitido, torna-se possível dissociar a doutrina cristã da vida cristã para o apóstolo, que revela, de fato, a identidade de cristão e a salvação por meio de Cristo, e ao mesmo tempo o testemunho para com a comunidade para corrigir esta situação. Paulo chama a serem imitadores de Cristo e dele, assim como ele procura imitar Cristo. A vida prática cristã deve demonstrar o ensino de Cristo. Essa é a regra para a vida e o pensamento cristãos. O ensino cristão não deve estar separado do viver cristão. Tu viu uma coisa tremenda? Olha só o que está anotado aqui, ó. Deus é moralmente responsável por dar a boa coisa chamada livre-arbítrio, mas não é moralmente responsável por todos os males que fazemos com a nossa liberdade. Ou seja, Deus deu para o homem uma palavrinha chamada livre-arbítrio, irmã Maria. O que é livre-arbítrio? Capacidade de escolha. Deus disse assim, ó Maria, ó Tessaro, ó Natan, ó Elisa, ó Nilton, vocês têm livre-arbítrio de escolher o que querem. Em servir a Deus ou não servir a Deus. De comer carne ou comer peixe. Né? De comer um churrasco ou não comer. De dizer sim ou dizer não. Isso Deus deu para nós. O livre-arbítrio. Só que o ser humano, ele está usando esse livre-arbítrio que Deus deu para falhar, para pecar, para se distanciar de Deus e para afastar outras pessoas da presença de Deus. E isso é um perigo muito grande, irmãos. Era o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Eles estavam abusando da sua liberdade cristã, religiosa, tá? Eles estavam abusando, tá, da sua vida espiritual, da sua liberdade espiritual, tá? Para levar outros irmãos para não fazer o que agradava a Deus. Então temos que ter cuidado. Tudo que nós fizermos, irmãos, tá? Temos liberdade, temos livre-arbítrio, de escolha, capacidade de escolha para fazer o que a gente quer. Mas se a gente vê que vai escandalizar o irmãozinho na fé, o fraco na fé, nós temos que evitar, cuidar, para não deixar, né, a obra de Deus ser escandalizada. Isso é um detalhe muito interessante, tá? Porque, infelizmente, muitos não têm vivido desta maneira. Tá? Então a fé e a vida prática, tá? Temos que ter a nossa fé, tá? Firmada em Cristo. E, portanto, disse Paulo, tá? Que comais, que bebais, tudo que tu fizer, seja para a glória de Deus. Então nada para prejudicar o irmão, tá? Se a gente vai comer, se a gente vai beber, a gente não pode fazer para o nosso próprio ego, mas para glorificar a Deus. Amém. Então olha essa coisa tremenda da Bíblia, né? Tudo que nós fizer, para a glória de Deus. Toda a bênção que nós receber, para a glória de Deus. Se a gente vai cantar, pregar, para a glória de Deus. Glória a Deus. Tá? Se a gente vive, levanta, dorme, acorda, para a glória de Deus. Amém. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, tudo que tu fizer na terra, não tem que ser para o teu próprio ego, mas para a glória de Deus. Amém. Amém? Então que tudo que você fizer na tua vida, meu irmão, meu amigo, seja para a glória de Deus. Amém? Porque é Ele que te deu vida, Ele que cuida da tua vida, Jesus que pagou o preço da cruz do Calvário pela tua vida e te deu vida eterna. Glória a Deus. Amém? Então, para terminar, diz assim, aplicação pessoal. Eu gostaria que todos vocês repetissem comigo daí mesmo sentado, tá? Pode tirar a máscara que vocês vão repetir comigo. Vou ler e vocês vão repetir, tá? Os meus alunos aqui da Escola Bíblica Dominical aqui, né? Diga assim, Cristo revelou
Cristo revelou um novo conjunto um novo conjunto de propriedade. de prioridades. Isso, eu errei, né? Eu vou ter que voltar de novo, né? Eu errei aqui. Na Bíblia vocês me consertaram. Vamos de novo. Cristo revelou Cristo revelou um novo conjunto um novo conjunto de prioridade de prioridades e um novo modelo e um novo modelo de vida de vida fundamentado fundamentada em ser em ser como Ele como Ele é, no bom no bom testemunho testemunho e no amor e no amor ao próximo. ao próximo. Viu, irmãos? Amém, glória Então a que Deus. nós possamos, né, vivenciar isto, a palavra de Deus, tá, irmãos? Tá? Que nós possamos fazer tudo que agrada ao nome do Senhor. Paulo nos advertiu porque ele sabia, tá, que a igreja é a diferença na terra. A igreja, ela é a diferença nesse mundo. E nós temos que fazer a diferença, meus irmãos. Temos que fazer a diferença nesse mundo. Porque nós somos cristãos e não devemos fazer nada, tá? Nada, se possível, para não escandalizar a obra de Deus, tá? Então, vamos ter cuidado e viver uma vida santa, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, uma vida santa na presença de Deus, uma vida que agrade a Deus. Vamos fazer tudo para a glória de Deus, não vamos fazer nada para escandalizar nosso irmãozinho fraco na fé, aquela pessoa que está desanimada, triste. Vamos fazer de tudo, aleluia, para fortalecer cada vez mais a igreja do Senhor. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Nesta manhã, nossa próxima lição vai ser Paulo, exemplo de liberdade. Amém? Amém. Glória a Deus. E nós vamos orar agora agradecendo a Deus, sentado mesmo. Eu vou orar pela tua vida e abençoar. A Kiara já está dando glória a Deus aqui. Pode deixar a Kiara dar glória a Deus aí. E vamos já orar agradecendo a Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Pai, aqui estamos na tua presença, aprendemos mais uma vez a tua palavra. Que temos que usar nossa liberdade de servir, não para escandalizar ninguém, mas para glorificar o teu nome. Eu te peço, Deus, abençoa cada um dos irmãos que estiveram aqui presente nessa escola dominical. O Natão, o Luiz, a Maria, a Elisa, a Kiara. Deus, todas as pessoas que estão nos ouvindo pela live, abençoa, Pai, os teus filhos. E que tudo que nós fazemos seja para a glória do teu nome. Amém. Abençoa cada vida, cada família, cada casa. E que as bênçãos do Senhor continue caindo sobre esta pessoa, da vitória, da saúde, e assim, Pai, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. À noite, logo mais, às 17 horas e às 19 horas, nosso grande culto, transmitido ao vivo, né, pela nossa live aí, da nossa página da nossa igreja, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis, Rio Grande do Sul. Glória a Deus. Deus te abençoe, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Um bom almoço.